Questão 63. Está pedindo para a gente demonstrar que a derivada em relação a x da função arco cosseno x, que é a inversa da função cosseno, é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá? Está pedindo para a gente demonstrar isso aí. Nós já fizemos isso nas aulas, mas não tem problema, a gente repete aqui, não tem problema nenhum não, tá? Bom, a primeira providência que a gente tem que fazer é definir, né, a função arco cosseno, a inversa da função cosseno. E aí a gente tem um probleminha, que é o seguinte, olha só, aqui está o esboço gráfico da função cosseno, tá? Se você considera a função cosseno em todo o seu domínio, que é o conjunto dos números reais, a gente observa que ela não é uma função injetora. E qual é o problema? O problema é que a gente só define a inversa de funções que são injetoras, e isso não está acontecendo. Observe o gráfico, ó, ali ele continua aqui à direita, o gráfico continua aqui à direita, continua aqui à esquerda, não é verdade? Então a gente vê que a função cosseno não é injetora. Uma maneira de você identificar via gráfico se uma função é ou não injetora é traçando linhas paralelas ao eixo x, linhas horizontais. Tá? Se algumas dessas linhas tocar o gráfico em mais de um ponto, significa que a função não é injetora. Caso contrário, é injetora. Qual é a lógica disso? Olha só. Imagina aqui, eu vou fazer um esboçozinho aqui. Essa função aqui, ó, por exemplo. Essa função não é injetora, porque se eu traçar uma reta horizontal aqui, olha só, ela vai tocar o eixo, vai tocar o gráfico em 2 pontos. Isso significa que existem 2 pontinhos aqui, olha, um x1 aqui e um x2 aqui, que tem a mesma imagem, né? Graficamente, em termos de diagrama, significa que aqui está o x1, aqui está o x2, e aqui vamos supor que seja a imagem y, né? A imagem y. Olha esses 2 pontos. Eles têm a mesma ordenada, né? Então eles têm o mesmo y. Isso aqui está acontecendo, ó. Isso fere a definição de função injetora, né? Porque para ser injetora, elementos diferentes do domínio tem que ter imagens diferentes. Tá? Então, um critério para, dado o gráfico, você saber se é gráfico de uma função injetora é traçar retas horizontais, né? Retas horizontais. Se alguma dessas retas tocar o gráfico em mais de uma vez, opa, aquilo ali é o gráfico de uma função que não é injetora. Tá? Então, a gente observa que se a gente traçar retas horizontais aqui no gráfico da função cosseno x, algumas dessas retas vão tocar o gráfico em vários pontos, né? Até em infinitos pontos, porque continua para cá, continua para lá. Tá? Como resolver esse problema aí? Restringindo o domínio da função cosseno. Nós vamos restringir o domínio da função cosseno ao intervalo de 0 a π. Nós vamos olhar para a função cosseno no intervalo de 0 a π. 0 a π. Apenas esse intervalinho aqui, daqui até aqui. Então apaga isso aqui, olha. Apaga isso aqui e apaga isso aqui. É esse intervalinho que a gente vai considerar, ó, de 0 a π. Tá vendo? Observe agora que toda e qualquer reta horizontal que você traçar aqui vai tocar o gráfico de f em, no máximo, em um ponto, né? Algumas nem tocam, não é verdade? É verdade. Bom, então agora a gente tem uma função injetora, a função cosseno. Restrita a esse intervalo é uma função injetora. Então ela tem esse domínio e qual vai ser a imagem dela? A imagem vai ser o intervalo de menos 1 a 1. Muito bem. Agora a gente tem condições de definir a função inversa, que a gente chama de arco cosseno. Eu gosto de chamar arco cosseno, o livro gosta de colocar cosseno elevado a menos 1, mas do jeito que achar melhor, tá? Então, o que acontece aqui? Essa função pega um x e associa a um y que é igual ao cosseno de x. Bom, agora nós vamos definir a função arco cosseno. Arco cosseno x vai ter domínio no intervalo de menos 1 a 1. Agora os papéis invertem, né? Você quer definir a inversa, o que é domínio passa a ser imagem, a imagem passa a ser domínio. Tá? A função arco cosseno x ela vai ter domínio no intervalo de menos 1 a 1, imagem no intervalo de 0 a π. Tal que a cada x aqui do domínio, nós vamos associar um y, que é o arco, cujo cosseno é x. Tá? Pronto, aí está a definição da função arco cosseno. Tá? Vamos apagar para cá? Pronto. Uma vez definida a função arco cosseno, a gente tem condições agora, via derivação implícita, de calcular a sua derivada. Vamos lá? Então, vamos partir dessa expressão aqui. O y é o arco cujo cosseno é x.
Isso significa, via definição, que o cosseno de y é igual a x. No próprio falar, né? Quem é o y aqui? Quem é o y? O y é o arco cujo cosseno dele é x. O y é o arco cujo cosseno dele é x. Então, cosseno de y é igual a x. Tá? Vamos derivar agora implicitamente? Bora lá. Derivada em relação a x da função cosseno de y é igual a derivada em relação a x da função x. Muito bem. A derivada da função cosseno é menos seno. Então, menos seno de y, só que, como eu estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y', igual a derivada em relação a x, a derivada em relação a x da função x é 1. Logo, o y' vai ser quem? Menos 1 sobre seno de y. Bom, será que a gente consegue expressar esse seno de y em função de x? Será? Vamos ver? Olha só. Olha para cá, ó. É isso aqui que vai ser a chave do negócio. Pela relação fundamental da trigonometria, melhor dizendo, a relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, que cosseno ao quadrado de y, primeiro vamos colocar o seno, né? Que seno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. É igual? Muito bem. Ou seja, seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y. Olha aqui, o cosseno de y é x. Então aqui vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado igual a 1. Ou seja, seno ao quadrado de y é 1 menos x ao quadrado. Finalizando, o seno de y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E aí vem aquele questionamento de seleção, aquela pergunta de seleção. Mas, professor, qual sinal eu vou usar? Vou usar o sinal positivo ou o sinal negativo? Vamos pensar? Olha só. Aqui eu tenho um y, né? Onde está esse y? Olha, onde está esse y? O y está no intervalo de 0 a π, tá vendo? Então eu estou calculando o seno de um arco que está no intervalo de 0 a π, ou seja, que está no primeiro ou no segundo quadrante. Vamos pensar no ciclo trigonométrico para a função seno? Não sei se você lembra dele, ó. Ciclo trigonométrico para a função seno. Mais, menos, menos. Aqui está o 0, aqui está o π sobre 2, aqui está o π, tá vendo? No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Como esse y está no primeiro ou segundo quadrante, significa que o seno dele é positivo. Então você tira o sinal negativo e conclui que o seno de y é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Volta para cá, y' é igual a quem então? Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aí, ó, excelente. Está mostrado aí para vocês que a derivada em relação a x da função arco cosseno x, que é o nosso y' aqui, tá vendo? É menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Excelente.